Olá, bem-vindo ao nosso curso do discipulado e o tema hoje é mordomia cristã. Abra lá a palavra de Deus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, verso de 14 em diante, que diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhes o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e juntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que não ceifo onde não semeia, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao vou voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, antes de nós meditarmos aqui no nosso texto, eu gostaria de ler também aqui Malaquias capítulo 3, versos de 8 em diante, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Bom, irmãos, antes mesmo de nós lermos aqui a nossa apostila, deixa eu dar algumas considerações aqui para você. Entenda que o primeiro princípio que um servo de Deus deveria aprender é que ele tem um dono. Ele é servo, está aqui para servir, está aqui para cumprir a vontade do seu Senhor. Esse deveria ser o primeiro conceito que todos nós deveríamos guardar bem guardadinho e viver em nossas vidas. No que diz respeito à prosperidade, é um assunto delicado. As pessoas querem que Deus seja o seu Senhor, mas não querem que o Senhor seja Senhor da sua vida financeira. Uma coisa é servir a Deus e outra coisa é permitir que Deus administre nossa vida financeira. Mas compreenda que o cristão, independente da placa denominacional, ele tem princípios para viver a sua vida de prosperidade. Não é como o mundo vive, porque princípios da prosperidade no mundo é jogar em telecena, é fazer aplicações financeiras em Wall Street, é fazer pequenas negociações,
ou então comprar telecena, jogar na loteria no final do ano para ganhar a mega da virada. Tem essas estratégias que o mundo propõe para a prosperidade. Economizar em bancos tanto quanto puder, são estratégias humanas. Mas deixa eu dizer para você, como cristãos, independente da placa dominacional, o Senhor estabeleceu os princípios para que nós possamos viver uma vida de prosperidade. O primeiro é que nós devemos devolver aquilo que Deus nos concede. Entenda que não temos nada, nascemos nu, vamos morrer e não iremos levar casa, carro, nada. Então tudo que há na terra pertence a Deus. Então de 100% do que Deus nos dá, Deus estabeleceu que 10% deveria ser entregue na casa do tesouro para o seu sustento e para a sua administração. Mas dos 90% que ficam em nossas mãos, o Senhor nos desafia a ofertar, a entregar algo de generosidade para com Deus. Porque 10% é uma obrigação, mas a oferta ela é algo que precisa ser dado de coração. É algo voluntário, algo que é dado da sua parte, daquilo que lhe cabe administrar. Você tira para honrar a Deus. E isso é uma forma de adoração e é uma forma de glorificar a Deus com tudo aquilo que você possui. Entenda que o princípio do dízimo e da oferta foram estabelecidos antes mesmo da lei. E o nosso Senhor Jesus a confirmou no Novo Testamento. Abraão foi o primeiro que, de maneira voluntária, deu o dízimo. E de maneira voluntária ofertou o melhor para Deus. E quando Moisés estabeleceu os princípios da lei, ele colocou na lei e estabeleceu o dízimo como lei para os judeus. Mas hoje em dia, pelo exemplo de Abraão, nós somos dizimistas e ofertantes voluntariamente para que o reino de Deus possa ser abençoado. Mas entenda que há um outro princípio também que nós devemos compreender a respeito da nossa prosperidade, a respeito de como devemos ver a vida de prosperidade. É o princípio de que nós recebemos talentos de Deus. O texto bíblico nos fala que um senhor foi fazer uma viagem e deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, um para outro, segundo a capacidade de cada um deles. E eu lhe faço uma pergunta. O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que uma representação da sua capacidade e do seu talento. Por exemplo, você tem talento para tocar. Se você é uma pessoa que desenvolve esse talento, se você é uma pessoa que aprimora esse talento, o seu talento será revestido em dinheiro, em finanças para você. Se você tem o talento para mexer com computadores, então o que acontece? Esse seu talento será revestido de volta para você em forma de espécie, em forma de dinheiro. Então, na verdade, o dinheiro é uma representação de como você administra o seu talento, a sua capacidade. Então, o talento e a capacidade quem dá é Deus. Então, para nós entendermos a questão de prosperidade, precisamos guardar no coração de que tudo que temos foi Deus que nos deu. Tudo é de Deus e a capacidade que temos também foi Deus que nos concedeu. O talento que temos foi Deus que nos deu. A uns ele deu 5, a outros 2, a outros 1, mas como nós estamos administrando os nossos talentos? Compreenda que tudo que temos é para servir ao Senhor. E tudo que o Senhor nos concede é para que nós possamos glorificar a Deus. Amém? Me acompanhe aí na sua apostila. Então, essa é uma questão introdutória, mas dentro do cristianismo existem algumas teologias, alguns pensamentos, e eu quero tratar com você um pouquinho a respeito disso, tá bom? Dentro da cristandade existe a teologia da pobreza. Então, os que creem nesta teologia desdenham das posses materiais,
pois as consideram um tipo de maldição. Sua escritura favorita é Lucas capítulo 18, versos 22, que é a passagem do jovem rico, né, que o Senhor desafia ele a abandonar tudo o que tem e seguir ao Senhor. Tá? Depois você pode meditar melhor nesse texto bíblico. Então, eles acreditam que a pobreza é a vontade de Deus para a igreja hoje. O reino é para os pobres e os que se tornam pobres se apoderam dele. Então eles acreditam que só vão entrar nos céus aqueles que se tornaram pobres, que abandonaram tudo, que largaram tudo. Mas esse é um pensamento exagerado com relação à vontade de Deus. Tá? Mas existe a outra linha teológica, que é a teologia da prosperidade. Vamos lá ler? A pessoa que crê e defende a tese de que a prosperidade é a recompensa dos justos. Sua escritura favorita é Lucas 6,38. Dar-se-vos-á medida transbordante, tal. Depois você medita melhor nisso, tá? Então eles creem que é dono daquilo que possui. Para ela, a pobreza não é a vontade de Deus. Antes se trata de uma maldição. Se preocupam com o dinheiro e têm a vida direcionada para consegui-lo. Então, existe a linha teológica da prosperidade. Então, eles acreditam que se você tem grandes bens, se você tem uma casa bonita, se você tem um carro maravilhoso, você é alguém aprovado por Deus. Você é alguém que tem um carinho a mais de Deus. Né? Você recebeu uma aprovação a mais de Deus. Então, eles se acham donos daquilo que têm e eles veem a pobreza como maldição. Então, é o outro lado da moeda. Então, assim como os que creem na teologia da pobreza negam toda e qualquer prosperidade, que isso não é da vontade de Deus, os que creem na teologia da prosperidade negam toda e qualquer pobreza. São dois lados, são dois extremos, mas não é isso que o Senhor espera de nós. O que nós cremos e acreditamos é na teologia da mordomia. Está entre as duas visões e pega o melhor de ambas. A pessoa vê a prosperidade como um privilégio e a mordomia como uma de suas variadas proporções. Sua escritura favorita é Mateus capítulo 25, versos 15, que acabamos de ler, que fala sobre os talentos. Então, essa pessoa dá na proporção do que recebe e se vê como mordomo de Deus e não dono daquilo que possui. Então, nem pobreza e nem prosperidade em excesso. É o equilíbrio. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela prioriza a moderação. Nem muito, nem pouco. Mas nós abençoamos a obra de Deus e nós retribuímos as coisas que Deus nos concede à medida que Ele vai nos abençoando. Amém? Então, essa é a teologia que mais condiz com a vontade do Senhor. Há momentos que a pobreza é importante na vida do ser humano, para quebrar, muitas vezes, a arrogância, a prepotência. A pobreza é importante para a pessoa cair na real e avaliar as coisas que Deus concede na vida do homem. A prosperidade, muitas vezes, é um teste para ver como é que está o coração, como é que está a generosidade, como é que está a disposição para contribuir com o reino de Deus. Então, os dois extremos. Há momentos em que Deus permite que você esteja lá no topo e muitas vezes caia para o mais baixo possível, para que você possa ter aprendizagens na vida. Amém? Então, compreenda, mas que o que está no coração de Deus é que nós administramos todos os recursos que o Senhor nos concede. Os talentos que possuímos são para serem revestidos em espécie, para que Deus seja glorificado. Se os recursos que temos é pouco, iremos administrar aquilo que pouco nós possuímos. E se Deus nos deu muito recurso, então iremos administrar aquilo que o Senhor nos deu de abundância. Mas tudo para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá.
Os problemas com os que creem na teologia da pobreza. Então há um problema sério na teologia da pobreza. Qual é? Presumem que pessoas bem-sucedidas financeiramente são desonestas. Então eles veem todos os homens prósperos e pessoas prósperas como pessoas, né, que não fazem coisas direito. Mas isso não é verdade. Eu conheço muita gente empresária, conheço muita gente que trabalha honestamente e é abençoado com isso, tá? Administra bem seus talentos, tá? Quando veem um irmão rico, assumem uma de duas posições. Presumem que a riqueza foi adquirida de forma desonesta, ou eles julgam a pessoa dizendo: se ele realmente amasse a Deus, teria dado o dinheiro para as missões. Mas precisam ler Provérbios 22, 2, que diz que Deus, ele abençoa e coloca numa balança tanto o justo como o injusto, tanto o pobre quanto o rico. E que estarão diante de Deus tanto o pobre como o rico. Tá? Então, esse é um dos problemas sérios da teologia da pobreza. Fazer julgamentos precipitados. Segundo, exageram em obras sacrificiais. Normalmente fazem grandes sacrifícios ministeriais e costumam dizer: Deus ama porque renunciei a tudo. Mas Deus não nos ama mais quando renunciamos ou sacrificamos algo e não nos tornamos mais espirituais porque somos pobres. Eu conheço muita gente pobre que vai para o inferno mesmo. Se pobreza fosse sinônimo de herdar o reino dos céus, meu irmão, o reino dos céus já estaria lotado. Porque nem todos têm uma prosperidade abundante. Mas eu conheço, por exemplo, gente pobre, arrogante, metido, gente pobre, snob. Eu conheço gente pobre, soberba, arrogante. Entendendo? Não é só rico, isso não é problema só de rico. Existe gente pobre também, assim, pobre que não vai herdar o reino dos céus. Então, o pensamento dessa teologia é o seguinte: que Deus me ama porque eu entreguei tudo. Não, Deus não ama você, vai amar você mais porque entregou tudo. Porque a nossa salvação e a abundância do amor de Deus está em servirmos a Cristo e termos aceitado Ele como nosso Salvador. Tá bom? Terceiro, são extremamente ingênuos. Normalmente são missionários. São pessoas ingênuas porque não percebem que se todos renunciassem a tudo, não haveria ninguém para sustentá-los. Essa história de que todos devem abandonar o que têm, todos devem abandonar a vida que possuem, isso é um erro, irmãos. Porque, na verdade, como é que se manteria a obra de Deus se todos tivessem abandonado tudo? Porque, com certeza, muitos de vocês não serão pastores como eu. Muitos de vocês não se tornarão missionários para ir para a África, para a Índia, mas os talentos que Deus lhe concedeu lhe darão a capacidade de adquirir recursos para financiar a obra do Senhor. Esta obra precisa de pessoas que possam financiá-la. Há missionários que precisam de pessoas que administraram bem seus talentos para que eles possam ser financiados. Então, meu irmão, se todo mundo renunciasse, como é que a obra de Deus se manteria? Como é que pagaríamos a conta de luz? Como é que pagaríamos a conta de água? Como é que conseguiríamos manter a família do pastor? Como poderíamos manter a ajuda aos carentes? Como poderíamos manter a igreja funcionando? Então é por isso que você precisa administrar muito bem o seu talento. Porque todo talento que recebemos é para que ele seja realmente aprimorado. Então capacite-se cada dia mais para que o seu talento possa abençoar tanto a sua vida quanto a obra de Deus. Amém? Vamos lá. Quarto, podem se tornar manipuladores. Pessoas podem inconscientemente manipular outras. Como não têm recursos, se prontificam em falar de suas necessidades. Pedem oração por suas necessidades, na esperança de que alguém ouça e os ajude. Tornam-se sempre dependentes e, eventualmente, um peso para os amigos. Então, irmãos, essa questão de teologia da pobreza não condiz muito com a realidade que o Senhor quer para a vida do cristão. Porque viver sempre mendigando não é algo que agrada o coração de Deus. Amém? Agora,
Vamos ver os problemas com os que creem na teologia da prosperidade. Primeiro, para eles, prosperidade é um sinal de aprovação de Deus. Tá? Pensam que se você é próspero, é aprovado por Deus. São arrogantes a respeito da bênção de ter, da mesma forma como os teólogos da pobreza são arrogantes por terem renunciado a tudo. Ambos se julgando merecedores da bênção de Deus. Então, os que creem na teologia da prosperidade creem que são mais amados porque os recursos que possuem demonstram a graciosidade de Deus para com eles. Eu sou justo, olha só o carro que eu tenho, olha só a casa que eu tenho, olha a vida que eu possuo. Não, meu irmão, não é isso. Esse tipo de arrogância não agrada ao coração do nosso Deus. Tá? Outra coisa que acontece na teologia da prosperidade: as pessoas que creem nessa teologia sentem culpa. Nada produz mais culpa do que dizer para alguém que se ela realmente servisse a Deus seria próspera. Se essa pessoa pode concluir que não está debaixo de sua bênção, que não fiz o suficiente para agradar a Deus ou não possui fé suficiente. Então há pessoas que ficam tristes quando vivem num ambiente onde a teologia da prosperidade é enfatizada. Tá vendo? Você não serve a Deus direito. É por isso que você está pobre aí. Tá vendo? Olha aí, você não tem um carro poderoso como eu, ou você não tem uma casa bonita como eu. Sabe por quê? Porque você não serve a Deus direito. Se servisse, você seria próspero. Isso causa culpa, isso causa, de uma certa maneira, causa um desânimo no coração da pessoa. Porque compreenda, Deus tem seu tempo para tudo. Se você está treinando o seu talento, se você está aprimorando o seu talento, se você está se capacitando no talento que Deus lhe deu, com certeza a bênção virá. Tudo acontece no tempo certo. Muitas vezes, se você ainda não está vivendo um tempo de abundância, é porque ainda não está na hora. Mas se você está trabalhando, está se esforçando, está fazendo faculdade, se, por exemplo, você tem um chamado para comunicação, e está fazendo ali o jornalismo, fazendo a faculdade, digamos que você tem talento para o direito, então está fazendo ali a faculdade, vai ser juiz, vai ser advogado. Se você está treinando, capacitando o seu talento, com certeza, no tempo certo, a bênção da prosperidade se manifestará. Porque Deus quer ver como você está administrando os seus talentos. Então, quanto mais rápido, você que é jovem, descubra o mais rápido qual é o seu talento e desenvolva o seu talento. Busque cada dia mais ser habilidoso com o seu talento, porque quanto mais habilidoso você for com o seu talento, mais isso vai revestir em espécie, que vai abençoar a sua vida e o reino de Deus. Amém? Então, essa ideia de que você é aprovado por Deus quando tem prosperidade, isso é um pensamento um tanto que equivocado. Então, são dois lados da moeda, são dois extremos, né, que não glorificam a Deus. Mas continuando, tem motivações erradas, 3, né? Precisamos ser cuidadosos com a nossa motivação. Podemos acabar fazendo negócios com Deus. É possível que sirvam a Deus simplesmente porque alguém lhe prometeu que ele o faria rico ou que receberia 100 vezes mais a oferta que deu. Então, eu já vi isso acontecer diversas vezes na igreja. Pastor, eu estou aqui porque, eu vou dar a oferta fulana de tal e eu creio que Deus vai me dar 100 vezes mais. E tem gente que já chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou saindo dessa igreja porque eu estou vendo que o que eu estou fazendo aqui, Deus não está me abençoando, eu não estou vendo aqui os retornos, os financiamentos que eu estou fazendo aqui. Querendo fazer barganha com Deus. Meu irmão, Deus é dono de tudo, Ele faz o que quer, administra tudo da maneira que quer, tá? Tudo tem seu tempo certo, seu tempo determinado. Então, essa motivação no coração de servir a Deus só porque Ele pode lhe dar alguma coisa, isso precisa ser arrancado do nosso coração. Nós somos servos, estamos aqui para servir ao Senhor. O Senhor é o nosso dono. Se Ele quiser abençoar agora, Ele abençoa. Se Ele quiser abençoar daqui a um ano, Ele abençoa. Então, Ele é Senhor, nós estamos aqui para obedecê-lo. Tá? 4. Negam a soberania de Deus. Nós estávamos tratando sobre isso, na verdade, né? O pensamento é que Deus será obrigado a abençoá-lo, por lhe dever algo por algum tipo de transação.
Mas o Senhor não deve nada a ninguém. Tudo o que faz é baseado na sua graça. A mordomia, a teologia da prosperidade, diz para sermos canal de bênçãos e semear na vida de outros. A teologia da pobreza não está errada quando diz que o discípulo deve renunciar a tudo para segui-lo, mas precisamos concordar com a teologia da prosperidade, que se pudermos escolher, é melhor ser rico do que ser pobre, tá? Mas a mordomia toma o melhor dos dois. A mordomia simplesmente pergunta o que temos feito com o que recebemos de Deus. O mordomo é generoso por obediência e não por desejar receber algo em troca de Deus. Então, são extremos. Uns não creem em prosperidade, outros creem em prosperidade, mas não é um nem outro. A questão é o equilíbrio, a moderação. Então, por isso somos mordomos. A questão é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entrega. Se Deus te entregar uma banca de bombom, como é que você vai administrar isso? Se Deus lhe entrega um cargo público, digamos, se Deus lhe der a oportunidade de você ser gari, como é que você vai administrar essa oportunidade? O que temos feito com aquilo que Deus entrega em nossas mãos? Não importa, pode ser um cargo para executivo, pode ser um cargo para faxineiro na empresa, não importa. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá em nossas mãos? O que fazemos com os talentos que Deus nos entrega? Isso é algo que precisa ser pensado no meio da igreja. Tá? Vamos agora estudar o princípio da mordomia, que é aquilo que nós acreditamos. Deus é dono de tudo. Amém? E como servos temos responsabilidade de administradores, pois não temos nada. Tudo pertence ao nosso Senhor, como está no Salmo 24, versos 1. Temos um Senhor e na questão financeira isso é absolutamente vital. Sem submissão nunca prosperaremos. Então entenda uma coisa, que há pessoas que ainda não viveram grande prosperidade na sua vida porque não são submissas ao Senhor. Porque tem gente que ainda não está preparada para grandes prosperidades. Também tem que se ver isso. Que tem gente que se a gente botar um carro na mão, desvia no outro dia. Tem gente que se ganhar 1 milhão na loteria, no outro dia desaparece. Digamos que Deus te conceda um prêmio de, como eu falei antes, de 1 milhão. Você vai desaparecer. Porque muitos não vão querer dar o dízimo. Porque dar o dízimo de 100 reais é uma coisa. Mas vai dar o dízimo de 1 milhão. Só pessoas submissas a Deus seriam capazes de dar um dízimo de 1 milhão para a igreja local. Para a igreja em que se congrega. Porque tem gente que é assim. Que, por exemplo, tem empresários, eu conheço empresários que ganham um recurso muito bom e, como o seu dízimo é alto, quer dividir com outras igrejas. Bom, biblicamente não é esse os critérios do Senhor. O Senhor nos diz que nós devemos entregar nos nossos dízimos aonde somos alimentados, aonde somos abençoados. Se seu dízimo é, digamos, 10 mil reais, não por ele ser alto, você vai dividir com outras igrejas, mas é aonde você é alimentado. Está compreendendo? Então, meu irmão, como é que está a nossa submissão? Porque a maneira como somos submissos, isso vai abrir portas para que Deus nos abençoe também na nossa vida financeira. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Deus tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que me dá. O proprietário tem o direito. O mordomo, o servo, tem a responsabilidade. Entenda, o proprietário define quando deseja dar a cada um dos seus servos e estes, por sua vez, devem prestar contas ao seu Senhor. Então Deus, ele faz as coisas da maneira dele, do jeito dele. Quem somos nós? Quem somos nós? O Senhor faz o que quer. Se ele quer dar, ele dá. Se não quiser dar, a nossa missão é nos humilharmos mais ainda na presença do Senhor. B. Os recursos de Deus são para atingir os propósitos dele. A teologia da pobreza não tem por dar. A teologia da prosperidade dá para ganhar mais. Mas os mordomos dão porque entendem o propósito, porque receberam de Deus. Então quer dizer, os que creem na teologia da pobreza não tem nada para dar. Não podem ajudar e contribuir muito com
com o reino de Deus, só com o seu trabalho braçal. Mas os que creem na teologia da prosperidade não têm o entendimento de investir na obra de Deus, porque eles só dão porque querem ganhar mais. Eu dou uma oferta aqui de 100 porque eu vou ganhar mais ainda. Então tem uma postura meio que mercenária, de barganha com Deus. Mas os que são mordomos entendem que o talento que receberam de Deus e os recursos que Deus lhe proporcionou são para investir nos propósitos dele. Por exemplo, tem gente aqui que recebeu o talento para ser, por exemplo, engenheiro. Então o Senhor te concedeu esse talento, você vai se capacitar, treinar, vai abrir portas para que você seja abençoado, para que você possa abençoar o reino de Deus, porque você entendeu que o talento que Deus lhe entregou é para que você possa canalizá-lo para o desenvolvimento da obra dele. Então, irmãos, isso também nos fala de generosidade, né? Isso também nos fala de gratidão, claro, porque se você foi abençoado com um talento, porque compreenda, não existe gente burra no meio do povo de Deus. Não existe gente incapaz no meio do povo de Deus. O que pode existir é pessoas que não estão vivendo os seus talentos. Pode estar fazendo uma coisa pela qual não foi chamado. Tem gente que foi chamado para tocar bateria, mas está tocando teclado. Tem gente que foi chamado para tocar teclado, mas está tocando bateria. Tem gente que foi chamado para ser advogado, está querendo ser engenheiro. Então, nós precisamos ter muito cuidado em avaliar qual é o talento que Deus nos entregou. Porque o talento que Deus nos entregou tem um propósito, tem um objetivo, que na realidade é abençoar a sua obra. Você está entendendo? Continuando aqui, 2. Toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Devolver o dízimo é importante, mas não traduz nossa submissão. Então entenda o seguinte, que eu conheço pessoas que não servem a Deus, não são até idólatras alguns, mas que são fiéis dizimistas. Então isso não traduz submissão. Só porque você é dizimista, isso não quer dizer que você realmente serve a Deus com fidelidade. Porque, irmãos, como eu conheço gente que não tem compromisso nenhum e é dizimista e é fiel ainda. Mas isso não traduz a nossa submissão. É importante sim ser dizimista. Deus honra a sua palavra. Pensa que Deus não abençoa essas pessoas? Abençoa sim. Mas entenda, só porque você é dizimista, não quer dizer que isso, de fato, está revelando toda a sua submissão para com o Senhor. Importante também é o que fazemos com os outros 90. O dinheiro e bens são ferramentas eficientes. Deus usa as questões financeiras para nos ensinar e nos levar à maturidade. Então, irmãos, algumas pessoas até me questionam, ou podem até questionar: pastor, o que o senhor anda fazendo com os 10% que entra na igreja? Mas a grande pergunta é que o que você faz com os 90% que ficam nas suas mãos? Porque eu só administro 10%, mas você administra 90%. E as questões financeiras são um teste para nós, porque tem gente que pega os 90% e investe em pornografia, tem gente que pega os 90% e investe em carnalidades, investe com coisas inúteis, investe em coisas que não edificam, não investem na sua vida, não investem na sua família. Então, as realidades financeiras demonstram muito como é que está a nossa vida espiritual. Jesus afirmou que aonde estiver o teu coração, lá estará os teus tesouros. Então, como é que está o teu coração, você vai investir seus recursos onde está o seu coração. Se o seu coração está voltado para pornografia, você vai comprar CD, vai comprar revista, vai comprar isso. Se o seu coração está voltado para as vaidades, vai comprar roupa que não tem necessidade, vai comprar sapatos sem necessidade, vai investir em coisas sem necessidade. Você está me compreendendo? Então, meu irmão, as finanças, elas revelam muito como é que estão a nossa vida espiritual. Ele busca a nossa atenção e isso acontece em uma crise financeira. Entenda, dinheiro e bens são bons testes, como eu falei, né? A forma como lidamos com o dinheiro hoje vai determinar o que receberemos do Senhor no reino.
Então tem gente que financia coisas que não tem necessidade. Muitas vezes o reino de Deus precisa de financiadores e endurece o coração. Cuidado. Dinheiro e bens são testemunhos eficientes. Não somos conhecidos pela nossa atitude somos conhecidos pela nossa atitude com relação ao dinheiro. Ser generoso ou avarento fala a respeito da realidade espiritual. Então, se você contribui ou não, isso fala muito da realidade espiritual. Eu conheci um senhor, viveu muitos anos aqui na nossa igreja, e durante anos e anos nunca financiou a obra de Deus. Não era dizimista, não era ofertante. De vez em quando ajudava, quando achava que deveria ajudar. Então isso nos fala de quê? De uma pessoa insubmissa e nos fala de uma pessoa avarenta. Então, irmãos, a realidade financeira nos mostra muito, é um espelho da nossa vida espiritual também, tá? Terceiro, a qualidade não é o mais importante. O rico não dá porque pensa que o valor é alto demais, e o pobre porque pensa que vai lhe faltar. Deus olha a fidelidade, não o valor. Então, meu irmão, dízimo de R$1 e dízimo de 1 milhão aos olhos de Deus é a mesma coisa. E todos precisam ser dados com coração generoso, com coração contrito, mas é claro, o dízimo de 1 milhão vai exigir de você uma decisão muito grande, porque dar o dízimo de R$1 é uma coisa, mas dar o dízimo de 1 milhão é outra, tá? Mas compreenda que você não será visto do reino de Deus de maneira diferente só porque você entregou um dízimo grande. Aos olhos de Deus todos somos iguais, só que você, para dar 1 milhão, vai lhe exigir um pouco mais de fé. Mas o pobre também, que tem que dar o dízimo de R$1, digamos que você ganhe R$10, dar o dízimo de R$1 também. Meu irmão, na verdade, tudo exige fé. Fé. Amém? Dízimo é dízimo, não importa o valor. Tá? A mordomia requer ação. Eu oferto quando dou meu tempo e meus talentos. Guarde bem esse conceito. Mordomia é mais do que dinheiro, mas nunca menos. Quem diz que serve a Deus e não oferta, está se enganando. Então, meu irmão, seu tempo, seus recursos, seus talentos pertencem ao Senhor. E compreenda que eu posso ofertar um pouco do meu tempo. Tem gente que diz que não tem tempo para nada na obra de Deus. Só vem uma vez no mês na obra de Deus. Então, irmão, isso pode atrapalhar a nossa vida de prosperidade. Porque tudo que temos não nos pertence, pertence ao Senhor. Estamos apenas administrando, somos apenas administradores. Amém? Que Deus te abençoe, que você, na sua caminhada cristã, possa desenvolver os talentos que você recebeu de Deus, seja fiel ofertante, fiel dizimista, e espere as portas dos céus. Espere a abundância de Deus, porque Deus entrega tudo no seu tempo certo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.